Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como se pode criar uma variável no SPSS que agrupa em classes uma variável já existente. Por exemplo, porque se quer transformar a idade exata dos inquiridos, colhida no âmbito de um projeto de investigação, num conjunto de faixas etárias. Este tipo de transformação de variáveis faz-se por um de dois motivos. Porque se quer atribuir um significado qualitativo a uma variável que na sua origem é de cariz quantitativo, é o caso da transformação da idade em faixa etária, ou porque se quer reduzir o número de classes de uma variável que na sua origem já era qualitativa, mas que continha demasiadas categorias, com algumas delas sem nenhuma resposta dos inquiridos. Exemplo. Imagine que se perguntam as habilitações literárias a uma amostra de 30 inquiridos, por isso, pequena, dando como opções de resposta 1. Sem escolaridade, 2. Primeiro ciclo do ensino básico, 3. Segundo ciclo do ensino básico, 4. Terceiro ciclo do ensino básico, 5. Secundário, 6. Bacharelato, 7. Licenciatura até chegar a 9. Doutoramento. Provavelmente algumas destas 9 classes ficarão com nenhuma ou muito poucas respostas, pelo que para melhorar os resultados da análise de dados, será conveniente que o investigador agrupe aquelas classes em apenas 3 ou 4, tal como, por exemplo, 1 sem escolaridade, 2 ensino básico, 3 ensino secundário e 4 ensino superior. Com apenas estas 4, é muito mais provável que todas elas tenham respostas. Atenção que este último agrupamento de classes faz mais sentido quando se trata de variáveis ordinais, e não tanto para as variáveis nominais. Portanto, nas nominais não há nenhuma ordem, não faz muito sentido agrupar classes que estejam contíguas. Nas ordinais, sim, elas estão contíguas umas às outras. Eis o objetivo de aprendizagem que deve atingir no final deste módulo: saber a que situações deve aplicar este tipo de transformação de variáveis, ou seja, quando é que agrupando em classes as variáveis já existentes na base de dados, conseguirá criar uma variável que lhe resolva o problema em causa. Além disso, no final deste módulo, também deve conseguir desempenhar a seguinte competência: utilizar a opção Visual Binding do menu Transform do SPSS para fazer o agrupamento em classes supra-referido. Mas vejamos uma demonstração concreta deste tipo de transformação de variáveis. Antes tínhamos o IMC, Índice de Massa Corporal, e após a transformação, vamos passar a ficar com o IMC em categorias. Neste caso, a ideia é apresentar o Índice de Massa Corporal num formato menos técnico, ou seja, quem visualizar estes dados não precisa de saber o significado de um IMC igual a 18,3, por exemplo. Basta-lhe ver na base de dados que se trata de um inquirido com peso abaixo do normal. Por outro lado, a nova variável, o IMC em categorias, não é tão rica como a original, pois sabe-se que o inquirido tem um peso abaixo do normal, mas não se sabe se é por muito ou por pouco, que esse peso se afasta do que seria normal. Por outras palavras, ganha-se em fazer este tipo de transformação, mas também se perde, pelo que nunca se deve fazer a transformação em cima da variável original, que era o IMC, mas sim criando uma nova. Vejamos então como é que isso se faz no SPSS. Temos aqui a variável original, IMC, que é uma variável quantitativa, e vamos criar o IMC em categorias através do menu Transform Visual Binding. Na lista aparecem apenas as variáveis que estão definidas na base de dados como sendo ordinais ou escalares, já não aparecem as nominais. Não faz muito sentido agrupar em classes, mas já se irá falar sobre isso. Só temos que escolher aqui o índice de massa corporal e passá-lo para a lista das variáveis a classificar. Continue. Logo de seguida aparece uma segunda janela em que a primeira coisa a fazer é dar um nome à variável nova, que ele chama de bind. Portanto, a atual chama-se IMC e a nova, como é que se vai chamar? Normalmente, eu costumo utilizar o sufixo cat de categorias e, como no nome da variável não podemos dar espaços, juntei-as com o underscore. E o label, posso dar uma informação mais completa, índice de massa corporal da inquirida, em categorias. Aparece-me aqui a distribuição dos vários IMCs, que vai desde um mínimo de 19,2 até um máximo de 39, e eu vou proceder à divisão em classes usando esta regra. Até aos 19, vou definir então aqui onde diz value, escrever aqui 19, enter, e, se bem repararam, é não incluindo o 19, portanto é menor apenas, não é menor ou igual. Por isso, eu tenho que utilizar aqui o valor excluded, que é o menor, e até ao valor 19, portanto até aqui, neste caso, o significado é peso abaixo do normal. Esta parte é secundária. Se eu não preencher o label, ele vai-me colocar classe 1, classe 2, classe 3. Se eu quiser que, em vez de aparecer lá o número 1, 2 ou 3, apareça algo mais sugestivo, então sim eu escrevo. E neste caso seria peso abaixo do normal. Mas o que é importante para ser feita a divisão em classes é o valor numérico
que eu coloco nesta coluna da esquerda, chamada value. E aqui só posso colocar valores numéricos. Números não posso colocar, nem sinais de menor, maior, nem texto, simplesmente números. A segunda classe vai dos 19 aos 25, mas ele já sabe que o 19 é o limite esquerdo desta nova classe, portanto basta-me referir o limite superior, que é o 25, escrevendo-o aqui na segunda linha. Portanto, então a segunda classe vai desde este limite anterior até este 25, mas aqui o 25 já faz parte. Na classe seguinte não aparece o 25 e eu tenho que colocar um valor superior, porque neste caso está exclusiva, e a partir do momento em que eu escolho esta opção para uma das classes, tenho que as manter para todas. Portanto, o que eu devo escrever aqui será 25,01, por exemplo. Portanto, o 25 ainda faz parte desta classe. O 01 é que já não faz, porque está o menor. Então, serão pessoas com o peso normal, e essa será a etiqueta que eu vou dar a esta classe. E a terceira e última classe vai desde aqui, desde os 25, até ao fim. Por isso, deixo ficar este valor high, que significa desde o limite anterior até ao mais elevado de todos, que é até o 39, neste caso, serão os inquiridos com o peso acima do normal. E neste momento está feita a classificação em classes desta variável IMC. Posso fazer OK. Surge-me uma mensagem do SPSS a informar que vai ser criada uma variável, OK. E, mais uma vez, essa variável surge no final da base de dados. Cá está, o IMC em categorias, com as respectivas etiquetas. Mas eu na variável view vou mover essa variável, o IMCCat, para junto da variável original, que era o IMC, clicando no seu identificador e arrastando. E vou aproveitar para compor, portanto está com 5 de comprimento, basta apenas um dígito, porque esta variável vai ter apenas 3 valores, 1, 2 e 3. O label já foi bem definido, os valores cá estão eles. A classe 1 será peso abaixo do normal. Se eu não tivesse definido isto na coluna do label, apareceria apenas 1, 2 e 3. E o resto já está correto, portanto é uma variável ordinal, passou a ser ordinal, enquanto que a original era uma variável escalar, quantitativa, que era o IMC exato. Vamos então ver se a correspondência foi bem feita. Cá está. Portanto, esta primeira inquirida tinha um IMC de 39, por isso um peso acima do normal. Esta, a mesma coisa. Portanto, até aos 25, esta aqui, 19,2, tem um peso normal, por pouco, porque se tivesse menos que 19 seria peso abaixo do normal, mas neste caso não há nenhuma inquirida com peso abaixo do normal. Só inquiridas com o peso normal ou já em situações de obesidade, o que poderá afetar o decurso da gravidez, que é o alvo deste projeto de investigação. Referindo agora a uma nota que já foi abordada há pouco, para utilizar a opção do Visual Binding, do menu Transform, é necessário que a variável de origem esteja definida como ordinal ou scale, que são as variáveis para que faz mais sentido subdividir em classes. Se assim não for, ou seja, se a variável de origem for nominal e mesmo assim quiser agrupar os seus valores em classes, poderá utilizar a opção Recode, do menu Transform, Recode into Different Variables. Não poderá usar o Visual Binding, mas tem esta, o Recode into Different Variables. Por exemplo, imagino que tem a variável de origem estado civil, com 4 classes, 1 solteiro, 2 casado, 3 divorciado e 4 viúvo. Esta variável é nominal, não há nenhuma ordem entre as 4 opções, são sempre os nomes. E imagino que quer que a variável destino, chamada estado civil 2, tenha apenas 2 classes. A classe 1, que será solteiros ou casados, e a classe 2, que serão divorciados ou viúvos. Poderia fazer isso não com o Visual Binding, mas com o Recode into Different Variables e seguindo os passos semelhantes aos que já foram descritos no tutorial para a alternativa do Recode into Same Variables. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na primeira etapa da fase empírica, colher os dados, com incidência para a transformação de variáveis, que é um passo intermédio que normalmente o investigador precisa de fazer após a recolha de dados de um projeto de investigação, pois são alguns desses dados que irão ser transformados, por exemplo o IMC, e antes de fazer a análise desses mesmos dados, porque para fazer a análise faz falta ter algumas das variáveis já transformadas, neste caso o IMC em categorias. E neste vídeo demonstrou-se como criar uma variável no SPSS que agrupa em classes uma outra variável já existente.